Nessa aula a gente vai ver sobre o front-end, o básico dele. Então, o que é o front-end? É a interface gráfica, aquela interface que o usuário vai ver. Então, tudo que fica para trás do website seria do back-end. Você lida com lógica, você lida com coisas que vão servir aquela parte da frente. O website do Google, aquela parte que você vê, é um front-end. E o que você utiliza para mexer com o front-end? HTML, CSS e JavaScript. A gente vai entender cada um deles. Agora, como que a gente pode visualizar um website, um sistema? A partir de um navegador. Então, se você tem no seu computador o Chrome, o Firefox, Internet Explorer, que hoje já está sendo desatualizado, ele não recebe mais atualizações, também são tipos de navegadores. Você consegue com ele visualizar o front-end de uma página. E como que é o funcionamento dele? Ele vai pegar aquele arquivo que a gente criar de código e vai mostrar na tela para a gente. A gente vai criar um código, mas ele vai conseguir compreender esse código e ele vai transformar aquele código em um formato visual que nós humanos podemos compreender. Como que funcionam os arquivos de um website? Todo website vai ter que ter um HTML. Ele pode não ter CSS e JavaScript. CSS vai servir para estilização e o JS para fazer as animações e outras coisas que o HTML e o CSS sozinho não conseguem. Como que a gente poderia compreender a função de cada um desses arquivos? Vamos imaginar uma casa. O HTML ele vai ser o pedreiro, ele vai erguer as paredes, ele vai colocar as vigas, ele vai deixar a estrutura pronta. O CSS seria o pintor, ele vai pintar a parede, ele vai deixar o teto bonito, ele vai colocar uma corzinha diferente numa viga para deixar um pouquinho mais bonito, ele vai pintar aquela parede ali de laranja, por causa que visualmente vai se tornar mais bonito aquele lugar. E agora o JS seria o eletricista, ele vai passar os fios, ele vai ligar o interruptor da lâmpada até a lâmpada, porque quando a gente clicar no interruptor ele vai ligar aquela lâmpada. Então o HTML e o CSS não conseguem fazer essa parte. E aí que entra o JavaScript. Mas você consegue compreender que o HTML teve que estar lá, ele teve que criar aquele buraco na parede, teve que deixar o espacinho do soquete ali da lâmpada naquele lugar para o eletricista, para o JavaScript poder fazer o trabalho dele. Sem o HTML não é possível ter JavaScript. Agora vamos dar uma olhadinha no formato um pouquinho mais visual. Então, olha só, a gente vai ter três arquivos, HTML, CSS e JavaScript. Quando a gente pegar e inserir os HTML na página, ele só mostra a página do Google. É uma casa somente com as paredes levantadas, não tem uma estilização, não tem uma pintura na parede. Está somente jogados ali. Você pode até pedir, mas Cassiano, a imagem ali está colorida, porque é uma imagem. A estilização da página continua crua ainda. Agora vamos inserir o CSS. E olha só, agora a página já mudou, ela já deu um efeito maior. A gente conseguiu deixar aquele input onde a gente digita os textos arredondado, a gente já colocou uma corzinha diferente dos botões, a gente tirou aquela borda que ele tinha, a gente definiu um posicionamento dos elementos, então antes o logo estava aqui em cima jogado, todos os elementos estavam um abaixo do outro, agora eles já estão centralizados, eles estão um do ladinho do outro aqui, já tem uma corzinha diferente nesse botão, você já consegue ter um input com elementos dentro, então você tem aqui a setinha de lupa, aqui os outros dois elementos que auxiliam a nossa busca, e agora quando a gente inserir o JavaScript, aí sim esse website vai funcionar do jeito que ele deveria, que é aonde o HTML e o CSS não vão conseguir dar conta, o JavaScript vai lá, ele vai colocar uma animação melhor, ele vai deixar a navegação entre páginas de uma forma um pouquinho mais fácil do que utilizando somente o HTML, e nesse formato aqui a gente consegue ver que a gente digitou ali Google Drive, ele vai clicar no link e vai ser levado lá para a página do Google Drive. E aqui, com o uso dos três, HTML, CSS e JavaScript, a gente consegue fazer uma página e uma experiência de usuário muito bacana. Agora vamos dar uma olhadinha dentro do código. Aqui temos o código HTML. Esse código vai ser a estrutura de qualquer página web. Como que é escrito ela? A gente vai iniciar com o sinalzinho de menor e o sinalzinho de maior no final da palavra. Mas Cassiano, isso daqui vai ser igual lógica? Somente essa escrita aqui. Mas ele não vai ter o mesmo sentido da lógica, que lá a gente dizia que aqui tinha um número menor e aqui tinha um número maior. Essa tag aqui acaba ficando solitária porque a gente vai dizer para o navegador, ó, eu estou utilizando o HTML5, porque nós temos várias versões. A versão atual, hoje em dia, é o HTML5. Então, em qualquer website que você for criar, você vai ter que definir essa palavrinha aqui. Beleza. Agora vamos ver realmente a estrutura do HTML. Então, olha só, nós temos o sinalzinho de menor, nós temos uma tag aqui e a gente fecha ela no final. A gente, dentro dela, o que a gente vai ter também? Um atributo, o atributo vai ser o lang, e nós vamos ter aqui o valor do atributo. Então, aqui a gente já tem algumas definições. Nós temos o elemento, a tag do elemento, que seria o HTML, o atributo, que é o lang, e o valor
deste atributo aqui. A gente abriu ela aqui, abriu com o sinal de menor, fechou ela com o sinalzinho de maior, mas a gente também precisa ter o fechamento do elemento. A gente abriu o elemento aqui, perfeito, mas a gente tem que fechar ele. Aonde que a gente fechou? Aqui embaixo, olha só. E a gente vai fechar ele basicamente da mesma forma. Entretanto, a gente vai precisar colocar essa barra aqui no início do nosso elemento. Então a gente abriu ela e fechou ela aqui embaixo. Por padrão, todos os elementos a gente tem que abrir e fechar. Alguns elementos são auto-fechantes, você consegue abrir ele e fechar na mesma linha, mas são somente alguns e nós vamos ver isso no decorrer das aulas. Agora, dentro da nossa estrutura do HTML, a gente vai ter o head. O que seria a tradução de head? Cabeça. Logo abaixo a gente tem o body. Então, a parte do head seria o cabeçalho do nosso website, onde vai ficar as informações necessárias para o navegador compreender o que vai ser o nosso website. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter essas tagzinhas de meta. Então, esse primeiro meta ele vai ter o atributo charset. O que seria o charset? Seria o tipo de letras que a gente vai utilizar. Por causa que você tem as letras lá do alfabeto grego, alfabeto hebraico, e você tem as nossas letras que a gente utiliza aqui, América, Europa, enfim. Você precisa definir isso daqui. Você já deve ter visto em alguns websites umas letrinhas quadradas assim. É que o charset definido naquele website não existe no seu computador. Então, você não consegue reproduzir aquelas palavras. Logo abaixo, a gente vai ter uma outra meta que vai ser referente aos navegadores Internet Explorer, Edge. Nesse caso, não é importante para a gente agora. Aqui você tem outra meta tag que vai ser para definir a escala do teu website. Se você acessar um website pelo celular e ele ficar rodando para a direita, ter aquela rolagem horizontal, é que pode não ter sido definido essa tag aqui. Então, isso aqui é muito importante. Logo abaixo, o que a gente vai ter mais? Title. Então, isso aqui vai ser o título da página. Mas aonde que ele vai aparecer? A gente consegue ver o código que a gente escreveu e logo abaixo como que fica o resultado dele. Então, a gente tem aqui, ó, página do programador CS. Esse title vai ser reproduzido aqui na aba do navegador. Então, a gente consegue ver aqui, ó, o mesmo texto que a gente digitou no código, ele vai estar aqui. Dentro do head, o que mais pode ser aceito? A gente pode colocar o ícone que a gente vai ter aqui na aba, a gente pode colocar a estilização do CSS, a gente vai ver na sequência. Agora vamos dar uma olhadinha dentro do body, dentro do corpo. Esse daqui é onde vai ficar o local visual, o que o usuário vai ver realmente dentro da nossa página aqui. Então o que a gente tem aqui? Ó? A gente abriu e fechou a tag body. Perfeito. Logo abaixo a gente abriu outro elemento com a tag div, que seria traduzido divisor. Então a gente coloca somente o prefixo dela, div, e a gente vai colocar o atributo de classe. Só que a gente aqui somente vai escrever class. Coloca o sinalzinho de igual, abre aspas duplas, fecha aspas duplas aqui e coloca o valor que a gente quer. Nesse caso foi conteúdo. Mais abaixo, a gente abriu uma tag de título, H1. Então os títulos do website são definidos pela tag H. Você vai ter do H1 até o H6. Em primeiro lugar aqui a gente tem um H1, então a gente abriu ele e fechou ele. E colocou o valor aqui dentro. Pode ver que nesse caso aqui a gente vai colocar o valor entre os dois elementos e não dentro de um atributo. Então a gente colocou aqui esse valor e logo abaixo a gente colocou um subtítulo. O H1 ele vai ter o valor maior, então ele vai ser o maior título da página. O H2 vai ser menor, o H3 vai ser menor que o H2 e assim na sequência. Então a gente consegue ver o resultado aqui embaixo. Olha só, nós temos o H1 aqui e ele está aparecendo aqui, ó. Programador CS. O mesmo valor que a gente colocou, ele não vai aparecer essas tags aqui, somente vai aparecer o valor que você colocou entre as tags. Então você tem o H1 e aqui embaixo o H2. É assim que você vai criando páginas HTML. Agora você pode até estar me pedindo, mas Cassiano, existe outras tags além do H1, H2 e div que você mostrou? Sim, existe várias. Mas como que eu vou saber esse tipo de coisa? Eu criei um post no Instagram que tem a definição de cada uma dessas tags. Então eu vou deixar o link ali embaixo na descrição. Pode clicar que vai ser o mesmo que a gente vai ver aqui agora. Então olha só, HTML guia rápido. O que a gente vai ter aqui? Ó? HTML básico. Essa tag doctype ele define o documento. HTML ele define um documento HTML. O head, informações sobre o documento, define o título. Body, H1, H6, define título. Então você pode olhar e utilizar isso aqui como seu guia quando você precisar. Poxa, Cassiano, eu preciso criar... Vamos pensar em alguma coisa aqui. Eu preciso criar uma imagem. Vamos dar uma olhada aqui, ó, imagens. Então, IMG é essa tag que eu vou utilizar. Agora vamos dar uma olhadinha quando a gente insere o CSS dentro dessa página. A gente tem a mesma estrutura de conteúdo que a gente utilizou anteriormente, só que agora a gente colocou uma estilização. Existem 3 formas de inserir estilização no website. Uma é direto no elemento, outra é diretamente no arquivo HTML
e outra é num arquivo CSS separado. Vou deixar o link aqui embaixo do post que eu fiz no Instagram que explica cada uma delas. Assim como você vai ter a explicação do HTML básico, do CSS básico, do JavaScript básico que a gente vai ver na sequência. Todos os links citados sempre ali na descrição. Agora vamos para o código aqui, ó. A gente vai ter o mesmo código. Perfeito, a gente já conseguiu ver que a gente tem o H1 e o H2, mas ficou um pouquinho diferente o resultado, né? Você tem a estilização criado dentro do elemento head. Você precisou definir aqui, ó, style. Essa daqui que vai ser a tag para a gente inserir estilização, CSS. Só que a gente não pode pegar e simplesmente dizer background e uma cor, por causa que as propriedades elas vão ser todas em inglês. Então, como que você vai ter a definição aqui? Ó? Você vai ter a propriedade que seria background. O que é background em inglês? Seria fundo. Então, com essa propriedade aqui, você consegue definir um valor para o fundo. Então, você tem a propriedade, o valor da propriedade e todo esse conjunto aqui, background, dois pontos, o valor que você quer. E ponto e vírgula vai ser chamado de declaração. Mas nesse caso a gente precisa definir essa declaração aqui para um elemento. A gente não pode simplesmente jogar dentro da estilização. Por causa que você vai querer ter uma estilização para o título H1, outro para o título H2, outra para a página inteira. E como que você faz isso? Você primeiro seleciona o que você quer modificar. Então a gente tem aqui o elemento body. Perfeito. A gente selecionou ele aqui, ó, body, e vai colocar chaves. Então você vai abrir as chaves e dentro dessas chaves você vai colocar todas as declarações que você quer que esse elemento aqui tenha. Nesse caso, o que a gente definiu? Background com essa corzinha aqui. A gente pode colocar as cores aqui como sendo no formato hex, que é esse daqui. Ele vai ser uma sequência de 6 números ou letras, podendo ter até 8 se você inserir opacidade, mas não é muito comum. O mais comum é você ver 6, sendo que você também pode resumir até 3 letras somente, se eles se repetirem. A gente vai ver isso mais para frente. Nesse caso aqui a gente utilizou o hex. Olha mais abaixo aqui, a gente colocou um color, mas a gente utilizou o nome da cor em inglês. Perfeito. Vamos para cima aqui, ó. Então a gente colocou um background. Nessa cor você consegue ver qual que é a cor que vem aqui e a gente colocou um margem. O que é o margem? Seria o espaçamento do elemento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Você consegue ver que esse elemento está bem coladinho aqui no início, ele tem um espacinho, mas é bem pequenininho. Vamos dar uma olhadinha antes no HTML quando a gente não tinha colocado esse margem. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tem um espaço bem maior. Eu quase consigo passar esse laserzinho aqui, ó, inteiro dentro desse espacinho. E quando a gente coloca esse margem zero, ó, não existe mais. Então, um margem serve para espaçamento. Tem outras propriedades. Eu também tenho um guia rápido para CSS que está ali no link. Vamos dar uma olhadinha nele? Então, aqui está o guia rápido para CSS. Você tem os seletores. Você tem outros tipos de seletores, porque para cada um existe um tipo. Então, quando você quiser passar o mouse em cima e ele tem um efeito, vamos dar uma olhadinha no exemplo? Olha esse coraçãozinho aqui, ó, do curtir. Quando eu passo o mouse, quando eu chego com o mouse perto, ele fica um pouquinho diferente, né? Esse aqui é o seletor de sobreposição do mouse. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele vai ter uma outra estilização diferente do normal, que é quando eu não passei nada em cima. Qual que seria esse tipo de seletor? É esse aqui, ó. O over. A gente vai aprender isso mais para frente também, não se preocupa. Agora vamos dar uma olhadinha mais para frente aqui, ó. A gente vai ter o posicionamento. Então, quando você quiser posicionar um elemento específico na página, você vai utilizar alguma dessas propriedades aqui, que são posições. E ele pode aceitar esses valores aqui. Essa daqui vai ser a propriedade e esse daqui vai ser os valores. Estilização de fundo. Poxa, Cassiano, eu tenho uma imagem no meu website, eu quero que ele repita infinito. Como que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar aqui, ó, background repeat. Ele vai ter esses valores aqui possíveis. Então, se você quiser que ele repita somente horizontalmente, você vai utilizar. Se lembra lá na escola quando você lia gráficos que você tinha o x e o y? Mesma coisa aqui. Então, você vai utilizar o repeat x, que seria no eixo x. Se você quer que ele repita no eixo y, repeat y. Se você quiser que ele repita sempre para cima, para baixo, tanto faz, repeat somente. E aí ele vai repetir sempre. Você tem várias dessas propriedades aqui que eu vou colocando os valores que são aceitos. Agora voltando para o nosso slide. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem agora o seletor de classe. Poxa, Cassiano, como assim? A gente tem aqui a div, que ela vai ter uma classe e o valor dela vai ser conteúdo. Perfeito. A gente não pode fazer a seleção da div igual a gente fez no body, por quê? Se a gente tiver mais de uma div, ele vai ser selecionado e todas essas declarações que a gente definiu aqui,
eles vão ser levados em conta para todas as divs. E geralmente a gente não vai querer isso. A gente vai querer que uma div tenha uma estilização específica, outra tenha outra. Então, nesse caso, a gente consegue definir as classes. E foi o que a gente fez aqui. Só que a gente não vai chamar conteúdo somente igual a gente chamou o body aqui, sem o ponto na frente. A gente vai ter que colocar o ponto. E esse daqui vai ser o seletor de classe. E com isso a gente consegue definir essa estilização aqui somente para esse elemento. Por isso que a gente definiu agora. Background, a gente definiu esse cinza aqui um pouquinho mais clarinho. E aí ele ficou somente nesse quadradinho aqui, que é onde tem o conteúdo do H1 e do H2. Fora disso, essa div não está sendo levada em consideração, então ele fica aparecendo esse background roxo que a gente tinha definido aqui. Agora mais abaixo a gente tem o H1, a gente selecionou o H1 aqui e colocou uma declaração para ele, que é o quê? Color e Red. Então a gente está dizendo que o texto que tiver no H1 ele vai ser vermelho. A gente não definiu o background. O background vai ser para o fundo. O color vai ser para o texto. Agora vamos entender um pouquinho mais sobre essa declaração aqui de classe. Voltamos no nosso documento. Olha só, a gente tem aqui os seletores. Então ele está dizendo aqui, ó, seletor universal. Esse seletor aqui ele vai pegar para qualquer elemento da nossa página. A gente vai utilizar ele em casos muito específicos. A gente vai ter seletor por ID. ID só pode ter um na página. Você vai selecionar ele com o jogo da velha, com a hashtag, enfim. Seletor de classe, você vai selecionar ele com o ponto. Classes pode ter quantas quiserem, você pode definir em vários elementos que não vai ter problema. Já o ID tem que ser somente um. Você vai ter o seletor de tipo. Aonde que foi utilizado o seletor de tipo? A gente olhou aqui, ó. O body é um seletor de tipo. Esse daqui é um seletor de classe, por isso que a gente botou o ponto. Esse aqui é um seletor do quê? É o mesmo formato que a gente utilizou no body. Então, é um seletor de tipo. A gente tem formas de selecionar dois elementos. Então, a gente vai selecionar aqui, ó, seletor de gêmeos. Elementos que estejam no mesmo nível. Por causa que o que acontece aqui, ó, você tem esse nível aqui, que seria o pai desse elemento de baixo. Esse H1 vai ser o elemento filho. Esse daqui é elemento pai. Esse daqui é elemento avô. Então você vai tendo esse tipo de descrição assim quando você quiser se referir a um elemento. E com isso você consegue fazer a seleção também. Não se preocupa que dentro do curso do Programador CS tem explicado cada um desses elementos. Eu mostro exemplos práticos de como a gente pode utilizar isso. Agora vamos para o JavaScript. O código JavaScript ele serve, como eu disse, para mexer aonde o HTML e o CSS não dão conta. A gente utiliza ele muito na parte de animações e na parte da lógica. Então é onde o navegador já não fica tão visível. Em se tratando de parte de lógica, é onde não fica tão visível para o usuário. É mais por baixo dos panos. No exemplo que eu tenho aqui, ó, a gente criou um elemento script e a gente definiu o código JavaScript aqui dentro. Então ele fica dentro do body. E o que a gente fez aqui? Ó? A gente pegou um console.log, que é o formato de você escrever na tela. Se lembra que lá na lógica a gente escreveu escreva entre parênteses e colocou a nossa mensagem? Aqui a gente só vai trocar por console.log. Ele vai fazer a mesma coisa. Vai escrever no console. E esse lugarzinho aqui do nosso navegador, para a gente acessar ele normalmente, é clicando F12. Então, se você vir aqui no navegador e clicar F12, olha só, ele já abriu aqui o seletor onde a gente pode escrever. No nosso caso aqui, viria a parte do JavaScript, a gente pode ver os elementos, enfim. Essa parte toda também eu demonstro dentro do curso Programador CS, não se preocupa. E voltando aqui, a gente deu um console.log, fez o nosso escreva lá da lógica, e ele mostrou aqui embaixo, olha só, Programador CS, é a mesma coisa.